Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Doa Quem Doer, nosso espaço onde a gente fala de tudo, até de fisioterapia. E hoje estamos aqui novamente, hoje eu e Cezinha, sem o Cestaro, que ele teve um pequeno contratempo, problema pessoal. Desarranjo. Desculpa. Mas não estamos sozinhos, estamos aqui com ele, o brabo, doutor Eduardo Miranda, mais uma vez, Fala, que já galera. virou um integrante do podcast já nem Hat-trick convidado hoje, mais. Já, Hoje é hat-trick. já pede música no Fantástico. Música no Fantástico, 3 hoje vezes já tá já. podendo. Nós estamos até devendo o tanto de caneca tem que pegar pra ele. Nossa senhora. E a camiseta, E a camiseta oficial. tem que ter um. Pô. Não, a próxima gravação que vai aparecer com certeza vai estar uniformizado já. Né? E hoje viemos aqui para conversar um assunto muito importante. Eu acho que chegamos ao ponto do Doa, que eu acho que todo mundo estava ansioso para chegar, principalmente quem escuta a gente, quer começar a aprofundar um pouco mais, principalmente nas patologias, né? Nas dores da vida. É isso que fisioterapeuta tem que falar. Também tem que falar um pouquinho de fisioterapia, né, gente? Tá De vez em doido. quando é bom, né? De vez em quando é bom, não é só ficar falando de soro de goiaba, não. Já falei no início para não precisar falar mais. Né? Então, hoje vamos com um tema muito bom, muito legal. Inclusive, por isso o Eduardo está aqui, é um especialista na área, um dos melhores fisioterapeutas nessa área que há no Brasil, quiçá no mundo. E hoje o tema é hérnia de disco. Eita. Nossa senhora. Hérnia de disco. famosa. A famosa A hérnia de famosa. disco. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo já conhece alguém que tem, ou pelo menos acha que tem, ou pelo menos alguém falou pra ela que ela tem. Pior quando ainda é um médico, um fisioterapeuta que falou isso pra ela. Exatamente. E viemos aqui para desmistificar toda a papagaiada que envolve a hérnia de disco. Inclusive, lá no Instagram, a gente fez um postzinho polêmico só para dar uma acidez. cutucadinha hoje cedo. Então, quer ver quando a gente posta as coisas? Entra lá, @doa.quem.doer no Instagram. Segue a gente no YouTube também. Entra lá, podcast, Doa Quem Doer Podcast, você vai encontrar. Siga a gente nas redes sociais, eu, Dr. Menossi, Dr. Eduardo Miranda, César V. Físio. Exatamente, tem o @Rafael Cestaro, apesar dele não estar aqui. Entra no nosso canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha, mande para sua mãe que falou que tem hérnia de disco, para sua avó que tem hérnia de disco, pro seu cachorro que tem hérnia de disco. Seu papagaio que tem hernia de disco e bico de papagaio, né? Faz parte da Faz parte anatomia. da boca dele, né? Então, compartilha esse conteúdo que vai ser mais um de utilidade pública, beleza? Então, bora lá, começar, né, Eduardo? Já que Vamos você embora. é o cara para responder as questões sobre hérnia de disco. Essa batinada aqui? Então, eu acho que a gente, por causa do meme, a gente tem que começar com uma pergunta só pro doutor Eduardo. Do meme, né? Você viu o meme? Eu te mostrei mais Eu vi cedo. o meme, eu vi o meme. Hoje eu tava auxiliando, pessoal, o doutor Eduardo no curso dele de quiropraxia. O Vitão é o fiel escudeiro dele, hoje eu fui só um substituto. E eu mostrei o meme pra ele, e o meme é o seguinte, gente. Era pra falar com o motorista do ônibus, só indispensável. E o que a gente falou pro motorista do ônibus é: hérnia de disco não dói. Nós falamos mentira ou verdade, professor? Tem algumas formas de responder essa pergunta. Mas, considerando que a maioria das dores lombares não são de origens discais, só 10% das dores da coluna lombar são oriundas da hérnia discal, dá para falar que a hérnia discal não dói por via epidemiológica e estatística, né? Então, a gente tem uma imensa maioria dos casos de dor lombar não de causa de hérnia de disco. A confusão, galera, tá simplesmente num negocinho chamado exame de imagem. Essa que é o que gera a confusão do negócio. Por quê? Porque o paciente chega pra gente com um exame de imagem que detectou uma hérnia discal, porém, a clínica dele não condiz com o exame de imagem. Então, tem uma diferença muito grande entre você ter um exame de imagem que caracteriza a hérnia discal e você ter uma manifestação clínica do problema do exame de imagem. Tá? Então, muitas vezes a gente confunde as coisas, né? O paciente, o leigo que não entende, e também não deve, não é da parte dele entender isso, é da nossa parte, né? Sobre as manifestações da hérnia de disco, confunde-se muito em relação às dores que ela pode provocar,
e também relacionado àquilo que o médico diz ou que o fisioterapeuta diz quando ele leva somente em consideração o exame de imagem, né? E não faz um bom exame clínico. Então a gente tem praticamente essa grande falha de comunicação, que é a falha da imagem associada à falha do exame clínico, e aí fica aquela confusão, né? Se a hérnia discal que está no exame de imagem produz ou não os sintomas do paciente nas suas reclamações de anamnese que a gente recebe diariamente nos consultórios, né? Não, e assim, eu tenho pra mim que pra médico tudo que dói na perna é hernia de disco. Ponto. É isso. Passou do sacro, hernia de disco. Se uma dor em L1 chegar em meio do bumbum, pá, Não. hernia de disco. Pessoa chegou doendo, Normalmente é falando isso. que dói a coluna. E a dor desce pra perna e dói a perna também. Isso. O diagnóstico é esse. Toma hernia de disco e E a se confirmação. vira. E aí já toma os padrãozinhos. Diclofenaco, pega a balina 20 sessões de fisioterapia. e 20 sessões de físio. E o pior é que a confirmação disso não é nem uma ressonância, que não deveria ser a ressonância, mas é mais engraçado ainda que é um raio-x, que não vê disco, com a redução de espaço imaginária. Quantas mil vezes? O cara já não chegou e falou, olha só, tem um espaço menor aqui do que... Por quê? Como, gente? Isso é uma foto mal feita, né? Porque... E mesmo se a foto fosse bem feita, ela não ia querer dizer isso, né? Que tá acontecendo. E assim, né? Esse tipo de redução, ela acontece naturalmente, né? Quem nunca escutou a vovó falar que diminuiu de tamanho quando ficou mais velha? Exato. Né? Ah, meu filho, eu perdi 1 centímetro, 2 centímetros, e nada mais é do que a própria desidratação que acontece do disco com a redução da vértebra, né? Vamos pensar uma vértebra, a L5, que é a última vértebra da coluna antes de entrar no sacro, propriamente dito. É o lugar da coluna que mais recebe peso. Você acha que ela não vai sendo achatada ao longo do tempo, sendo amassadinha ali? Ela vai ser. Com isso, a pessoa encolhe, né? E jogar isso falando que ali tem uma hérnia, principalmente na radiografia, né? Que também deveria ser feito só em caso de trauma, pancada, estalo, queda, alguma coisa do gênero, né? Porque a radiografia só vê osso e logo ela só vai ver fratura. Se não teve trauma, a não ser que a pessoa teve uma osteoporose, alguma outra complicação, é muito difícil ela quebrar a coluna andando na rua. É muito difícil, é muito raro. Fratura de coluna é muito raro, a não ser em eventos traumáticos, né? E o raio-x para detectar hernia de disco, então, nem se fala. O exame de escolha, vamos falar de exame complementar, para começar a conversa, né? A ressonância magnética, que é o exame de escolha, é um exame complementar. Antes da pedida da ressonância magnética, é necessário todo um cenário clínico, vamos colocar assim, né? Onde o paciente ele chega com sinais e sintomas que caracterizam um problema no disco. Então, sinais como irradiação para membros inferiores, a própria radiculopatia, que vem acompanhada de parestesia, de dormência, de choque elétrico, são sintomas neurais. Restrição de movimento, dificuldade em permanecer muito tempo sentado, permanecer muito tempo em pé, fraqueza do membro inferior, dores mais agudas, dores neurais são mais agudas, né? Então, esse cenário associado a testes clínicos que vão levar a um fechamento de raciocínio mais para o disco intervertebral, como, por exemplo, testes neurodinâmicos, exame neurológico, a gente acabou de dizer, positivando, isso sim leva o clínico que está avaliando o paciente a ter um raciocínio ou uma hipótese. Pessoal, avaliar é criar hipótese. É levantar a hipótese e responder sim ou não mediante hipótese levantada. Então, você precisa levantar a bola, né, para poder cortar, para ver se tem ou não ali o diagnóstico da patologia que você está tentando investigar. Então, se o paciente não tem um cenário dirigido para a hérnia discal, a ressonância magnética pouco ajuda nesse sentido. Partindo do pressuposto que 80% das dores são musculoesqueléticas e não saem em exame de imagem, veja o quanto ele é complementar de fato, né? Mas, se tiver uma característica mesmo de hernia discal, o exame de imagem ele é fundamental, ele necessita de ser feito e ele nos dá informação muito importante.
E na hora que eu brinquei, né, falando que toda dor que vai pra perna é hérnia, é exatamente porque normalmente a gente sabe, a gente escuta, né, que normalmente o paciente fala que o médico não pôs a mão, né? O médico a pessoa não levantou nem da cadeira, o médico não pediu nem para fazer um movimento que seja de flexão, ou de extensão, ou de qualquer coisa, né? A pessoa chega com a queixa de dor que começou nas costas, começou a descer para a perna. E aí eu acho que também tem um problema sério. A grande maioria das pessoas, principalmente quando a gente trabalha com pacientes de baixa escolaridade, né, de baixa renda, essas coisas, eles não sabem o que é formigamento, dormência, eles não têm esse bem definido, né? O que é o quê. Então você fala que tem, ele fala teve, mas a gente sabe que quando tem uma hérnia, normalmente isso é constante, né? Não para esse sintoma, né? Esse sintoma ele se perpetua, porque a hérnia está ali apertando, né, a raiz nervosa na coluna. Então, se você tem a compressão, você vai ter o sintoma, até você aliviar essa compressão, né? Aí o cara, sei lá, ficou sentado em cima da perna meia hora, numa posição ruim, começou a ficar dormente, aí fala que, não, ficou. Aí o médico bate o martelo mesmo, não, hérnia de disco. E nunca mais teve isso na vida. E a gente encara esse problema, complementando o que o Vitão está falando e que o senhor também, professor, principalmente quando esse cara sai do médico. Aí, qual que é a primeira coisa? Fisioterapeuta, né? Seria a linha de frente de um tratamento como esse, o mais comum de abordagem, tudo. Se o médico ainda não for doido, indicar para cirurgia logo de primeira, a gente nunca pode descartar maluquice. Mas, enfim, o natural é ir para fisioterapeuta. A fisioterapeuta é assim também. Sabe? Chega assim, olha pro cara, testa ele com gilet ou com teste com a sensibilidade absurdamente baixa. Só dei um exemplo de teste, tá, gente? Com um teste que não serve para diagnosticar aquilo. Dá outro diagnóstico errado em cima do primeiro ou complementar a ele, errando tanto quanto, e prescreve um tratamento incorreto. Novamente, qual seria? Vamos fazer choquinho e ficar deitado, ou limita o cara, tipo, você não pode agachar, você não pode abaixar, que são, assim, fatores completamente determinantes para a piora clínica. O que a gente sabe hoje de uma dor, low back pain, né, de uma dor nas costas baixas? Que o repouso é o veneno. E um fisioterapeuta, um camarada que ficou 5 anos na faculdade, estudando que exercício cura doença. Manda a pessoa ficar de repouso? Pô, que merda é essa? É um contrassenso, né? Não faz sentido algum, né? Exatamente. Então, pra gente... Já pincelamos muita coisa, mas vamos começar. O que é uma hérnia de disco? Explica pro pessoal, Du. O que é, para eles entenderem, basicamente, sucintamente? Basicamente, a hérnia discal nada mais é que um deslocamento do disco intervertebral além do seu limite anatômico, além da margem ou perímetro vertebral, que seria esse limite anatômico, quando o disco ele acaba deslocando, né? Só que, pessoal, esse deslocamento é de milímetros, tá? Ele é um deslocamento pequeno, tem espaço na coluna vertebral à vontade para suportar esse tipo de deslocamento. Na verdade, o disco se desloca o dia todo, né? O disco não é uma estrutura rígida que fica ali no meio das vértebras e que fica inerte à nossa movimentação diária. Então, quando a gente senta, levanta, caminha, corre, salta, aterriza, o disco se movimenta. Ele não é uma estrutura que fica parada, presa no lugar dele. Porém, a hérnia discal acaba acontecendo uma lesão ali dentro do disco, onde o material discal, que é composto pelo núcleo pulposo e o anel fibroso, acaba deslocando além dos seus limites anatômicos, né, ideais, e toma um espaço que não pertence a ele, vamos colocar assim. Mas mesmo assim tem muito espaço. Ele extravasa por um espaço. Exatamente. Mas mesmo assim ainda continua tendo espaço. Mas, independente do tamanho desse extravasamento, né, a gente sabe que hoje o volume da hérnia discal não importa. Então, em pacientes que têm um extravasamento menor, pode ter dores grandes, e pacientes que têm um extravasamento maior, pode ter dores pequenas. Não importa tanto esse volume. Porém, tem um contexto interessante, que eu acho que é bacana abordar aqui no nosso podcast de hoje, que é a dor que o próprio disco pode gerar, que a ciência chama isso de dor discogênica, que é uma dor de origem discal. Aí sim, a gente, voltando lá para o começo do podcast, né, quando o Cezinha fez o meme, o hérnia disco dói? Na maioria dos pacientes, não. A não ser que ela toque a raiz nervosa. Mas
Tem uma parcela da população que a gente não sabe determinar exatamente qual é o percentual disso, que pode ter uma dor inerente do próprio disco, que é chamada dor discogênica, que é quando o disco passa a gerar os sintomas. Qual que é o grande problema disso hoje, né, da dor discogênica? Tanto é que ela é muito pouco abordada em sala de aula, em artigos científicos. Eu mesmo fiz uma varredura de artigos científicos de dor discogênica não faz muito tempo, para eu poder criar uma aula sobre o tema. E a gente vê artigos ainda muito mal conduzidos, ainda artigos com N pequeno, ou seja, tem muita falha ainda científica a respeito do tema. Mas a gente sabe, o que a gente sabe hoje é que o disco pode ser uma fonte originária de dor, porém a gente ainda não tem ferramentas para diagnosticar isso. E facilmente a gente pode confundir a dor discogênica com uma dor lombar inespecífica. Facilmente. Porque o próprio nome fala, né? Dor lombar inespecífica significa que a gente não tem uma dor de uma origem ainda identificada ou determinada. E a falta dessa ferramenta diagnóstica para dor discogênica, ela dificulta muito a nossa vida de clínicos, de avaliadores. Vocês avaliam pacientes todos os dias, eu também. E dificulta muito a nossa vida. Porque a gente não tem ainda bons testes clínicos que evidenciam com acurácia diagnóstica um diagnóstico assertivo da dor discogênica. Na hora que a gente fala de diagnóstico por imagem, a gente tem a ressonância nuclear magnética, mas também que não mostra tanta coisa assim. E a ciência vai para o lado da discografia, que é um exame que poucas pessoas conhecem. Vai ser difícil vir alguém aqui falar de discografia no podcast de vocês de novo, que é um exame um pouco mais invasivo, onde o avaliador insere uma agulha no disco intervertebral, injeta um material radiopaco e faz uma imagem. E esse material radiopaco ele acaba preenchendo os locais de extravasamento, onde você enxerga o disco. E ali sai, num exame chamado discograma, que é o resultado da discografia, exatamente aonde está a lesão discal, que a ciência determina como distúrbio interno do disco. Vem do inglês Internal Disc Disruption, acho que é assim que está na literatura científica, é isso mesmo, Internal Disc Disruption. E aí, na hora que você pega os estudos científicos que não são tão bons, mostra que a discografia é hoje o exame mais completo para poder avaliar esse distúrbio interno do disco intervertebral. Porém, novos estudos mostram que mesmo pacientes que tenham uma discografia negativa podem apresentar a dor discogênica. E aí voltamos para a estaca zero de novo. Voltamos. Quem tem também pode não sentir dor. Voltamos para o limbo de novo. Né? Quem tem a discografia positiva pode não... Aí vai chegar uma parte do estudo, né? Vão começar a fazer em pessoas sem dor para ver se tem essa alteração. Então, olha o tamanho da encrenca que nós temos pela frente. Né? Nós temos que desvendar um mistério que é a respeito de como avaliar uma dor discogênica com propriedade, né? Como avaliar uma dor discogênica com propriedade, sendo que a gente não tem nenhum padrão ouro definido. Porque até então nós tínhamos a discografia e ela foi colocada em xeque. Então a gente tem muito que evoluir nessa área, tem muita dor lombar inespecífica recebendo esse rótulo de forma errônea, justamente pela falta de capacidade de diagnosticar a dor discogênica originária. E eu tenho certeza que vai abrir mais uma caixinha, né? Vocês estão acostumados com as minhas aulas, né? Presenciais. Daqui a pouco vai abrir uma caixinha só com a dor discogênica ali, com toda a sua característica, seu conteúdo avaliativo. Né? Mas por enquanto ela está no bolo. A gente sabe que existe, né? Ela está no bolo da dor lombar inespecífica e nós não temos o que fazer com isso. A gente sabe que existe, mas aquilo, isso, né? que deixa a gente... Deixa arder. Vamos colocar aqui a palavra que a gente usou o dia todo. A gente fica puto, né? No sentido de... Ficar puto não vale a pena também. Exatamente. De quê? De não ter... O fica puto aqui no sentido de não de revolta, mas a brincadeira de querer ter mais informação, né? De querer ter mais conhecimento nessa área, e aí a ciência ainda não nos forneceu tudo isso. Ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. A pergunta sobre isso, professor, desde eu acompanho o senhor falando sobre isso e como você abordou isso nessa conversa. Por exemplo, um exemplo que você deu hoje mais cedo.
A gente vai ter pessoas que vão ter síndrome do piriforme, pessoas que não, isso vai ser confundido. Vai ser confundido. No caso da dor discogênica, nós vamos ter pessoas que têm o disco mais inervado do que outras, ou pessoas que têm o disco inervado e pessoas que não têm? Vamos ter. Existe uma neovascularização em degenerações discais, comprovada cientificamente. Há uma proliferação vascular e neural junto. Lembrando que um puxa o outro, tá? Eu falo que na sala de aula que o nervo adora sangue. O nervo é um vampirinho, né? Então, aonde tem sangue, o nervo acompanha. Então, há uma nova vascularização, uma neovascularização e uma neoinervação. Né? No disco intervertebral degenerado, isso acompanha muito os casos de degeneração discal, que é outro mistério também. Então, a degeneração discal, eu acho que pode acontecer ao mesmo tempo, né, das descobertas dessa dor discogênica. Pode ser que seja abordado também novos conceitos e novas linhas de raciocínio em relação à degeneração discal. Talvez ela não esteja tão desmerecida assim, no sentido de a gente colocar de novo naquela caixinha grande ali, né? A caixinha grande ficou estranha aqui, mas aquela caixa da dor lombar específica, né? Então, ainda carece de mais entendimento também as degenerações discais. Embora a gente saiba, né? Todos nós sabemos, né? Que a degeneração discal está presente em pacientes assintomáticos também. E a dor discogênica também vai estar, né, o disco lesionado internamente vai estar presente em pacientes assintomáticos também. E aí que vira a zona. É aí que deu merda. Fica muito difícil a gente determinar tudo isso. Sabe por quê? Porque a gente também... Vitão também falou muito sobre isso, Sestaro. A gente também nunca pode qualificar uma lesão como um padrão doloroso. Sabe? Você sabe melhor disso todo mundo. Dor e lesão pode ser prima, mas irmã não é. Exatamente. Não é porque não tá acontecendo enquanto vai. Exato. Então, até quando o disco pode machucar sem ter dor? Cenas dos próximos Exatamente. capítulos. Vou ter que esperar a segunda temporada. Qual que é o limite disso, né? Qual que é a zona de arrebentação? A própria hérnia de disco a gente não sabe, porque, né? Já tem mostrando que tem gente que tem uma cacetada de lesão e não tem dor, né? Porque aí entra na outra pergunta. Por quê? E qual que é o fator de risco, né? Quais são os fatores que influenciam a pessoa a ter a hérnia, a dor lombar e etc. Explica. Tem diferença nos fatores de risco? Fatores de risco para dor lombar, no geral, são os mesmos. Não tem para onde correr. Independente do diagnóstico, se é hérnia específico do diagnóstico. A hérnia discal tem um fator muito genético, né? Genético associado a ambiente, comportamento e ambiente, praticamente, né? O que é o genético? Vou explicar aqui. O que é o genético associado ao ambiente? Você pega um cara, por exemplo, que tem a família toda com dor lombar, com histórico de hérnia discal. Beleza, aí você coloca o cara, né? O cara resolve, né? Ele resolve trabalhar numa profissão que exige que ele fique 8 horas sentado por dia ali, todos os dias. E associado ao fator genética, mais o tabaco, né? O cigarro, mais o álcool, mais o estresse, mais o sono ruim, de má qualidade, mais alimentação ruim, tudo isso contribui para a dor do paciente, né? Então, a gente tem uma dor multifatorial envolvida aí e fatores de riscos também abrangentes, né? Não dá para colocar a culpa numa coisa só. Então, vai desde a genética até comportamento, até estilo de vida e até ambiente. E ambiente a gente pode colocar relações, né? Porque as pessoas às vezes esquecem um pouco disso, né? Também. Relações de trabalho, relações família, aí vai. Relações com pessoas do trabalho, e relação direta com o trabalho, se a pessoa gosta, se ela gosta do que ela faz, como que é o ambiente, se é estressante, se não é. Como é que tá a vida dela. Como é que tá a vida dela. Você falou um paciente essa semana. Eu vou citar exatamente isso. Tive um paciente, pessoal. Sim, o cara que... Você não vai falar, esse cara não lesiona assim fácil. Professor de tênis há 20 anos, treinando com neguinho aí 200 ou 100 de top mundo, direto. E aí, o que acontece com o camarada? Ele tem um problema pessoal muito forte, questão de separação e filho e não sei o quê. Combate o cara trava. Você vai ver, irradia. Qualquer médico que ele for, dá diagnóstico.
hérnia, não sei o que, não sei o que. A única coisa que eu falo, cara, velho, você não tem como comprovar que quando você estava casado e bem, essa hérnia não existia. A gente não tem essa imagem de antes. Isso, exatamente. A gente não tem um pré. E a segunda coisa, a sua clínica é clínica de quem tá dormindo mal. E tá malhando em cima de dormir mal. Aquela dor, igual você estava dando hoje na aula. Dor em quadrado lombar, músculo por dentro das costas, gente. E dor em pessoas maior. Flexor de quadril e extensor de tronco doendo. O cara joga tênis. Sabe, tipo assim, usa os dois pra caramba. Só que ele trabalha com isso. Trabalha 12 horas fazendo esses movimentos que eu falei. Depois chega pra dormir num sofá, preocupado com o que vai acontecer judicialmente na vida dele. É dureza, cara. Como é que eu posso falar que é o exame de imagem que tá falando com esse cara? É dureza. Com esse Isso aí que contexto. O fator contextual é muito forte, né? Você olha assim, primeira vez eu falei com ele, cara, você pode vir aqui dar uma destravada, pegar os exercícios, nós vamos trocando, malhando junto, mas até você resolver não vai passar, cara. Exato. O psicossocial é muito forte. É forte. E a gente é ser humano, né? Entendeu? Exato. Não tem o que fazer. Você vai te fazer sofrer, cara. Não tem o que fazer. E pegando o gancho, a pergunta é: como que o estilo de vida influencia nisso? Influencia muito, né? Influencia demais, tá doido. O estilo de vida, ele acaba sendo vamos dizer assim, um fator de melhora de dor do paciente, quando ele consegue manter um estilo de vida bom, por exemplo, fazendo atividade física, treinando, se alimentando bem, dormindo bem, diminuição de estresse ou controle de estresse, e minimizar os riscos e os danos de problemas que vão acontecendo, pode fazer muito bem para ele, como pode ser exatamente o oposto. Igual o exemplo, exatamente igual o exemplo do Cezinha aqui. Pode ser que derruba ele completamente. Carga de treino é carga de treino, né? Pra quem tá dormindo, É diferente. a carga de treino é uma. Pra quem não dorme, O cara não outra. dorme, tem insônia, se alimenta mal, estresse no trabalho, carga horária alta de trabalho, estresse na família. Meu amigo do céu, quem que aguenta uma porrada dessa? Toda não a carga é não. alta, né? Toda a carga fica Toda a alta. carga é alta. Exato. Toda a carga fica alta. Aí o paciente chega no consultório, né? Minha hérnia de disco voltou a doer. Exato. Que é muito comum te ouvir isso, né? A pessoa pega amor, né, na hernia É. de disco. Na hora que ela ganha o diagnóstico de hernia de tá aí, disco, tá aí. a pessoa pega aquilo pra ela e ela Bem fala assim, isso. é minha hérnia. É bem isso. Né? Eu tenho hérnia, é minha Isso hérnia. é muito Ela não característica larga a hérnia dela. de pacientes com hérnia discal. Tem. Eles recebem um rótulo diagnóstico, compram o rótulo E guarda. e guardam o rótulo. E leva pro coração. Exato. E não abandona nunca mais não. mais. É igual filho. Eles pegam e põem debaixo do braço, é meu. Isso. É eu bem tenho isso, hérnia cara. de disco. Isso é bem bom isso. da gente É fazer um norma. mascote pro Doa, senhor Herninho. A gente- Não, É uma É bem ideia. é isso, isso. cara. Ele pega aquele É diagnóstico e não larga nunca mais. Larga nunca mais. Quantas vezes escutou? É que eu tenho hérnia. E qualquer dor. Qualquer dor que vem nas costas, É. é a minha hérnia. E eles falam assim, é a minha. Exatamente. É minha, é minha. Eu não vou entregar pra ninguém esse trem. Sabe por quê? Porque a gente não invade o contexto. Tipo, isso que você falou funciona pra hérnia dele. Pra minha, não. A minha hérnia dói quando eu acordo. A minha hérnia, sabe? Tipo assim, ele tá individualizando. Ele tá começando o catastrofismo. Ele tá começando a se apaixonar, né? Exato. E vira Aquela e mexe, cada- chega paciente no consultório, que entra em contato com a gente via WhatsApp ali. Quero marcar uma consulta, como é que funciona? É um esquema que todos nós passamos, né? De contato inicial. O paciente fala, minha hérnia discal tá me incomodando de novo, e não sei o quê. E na hora que você vai trocando ideia com o paciente ali no WhatsApp, tentando passar os primeiros filtros de consulta, que dá para fazer bem pelo WhatsApp, para depois direcionar ele na consulta presencial, você vai percebendo que ali não passa de uma dor músculo-articular. Né? Um pouquinho de músculo, um pouquinho de articulação, que a hérnia de disco social. que a hérnia de disco do paciente tá de fato latente, ela tá parada ali. Dormindo. Tá dormindo. E que a manifestação sintomática dele vem de uma articulação, vem de um músculo, não tem nada a ver com o disco, embora ele tenha tido uma crise de disco no passado, que pegou o diagnóstico, né? Ganhou de Ganhou de presente o rótulo diagnóstico, e a partir daí toda a dor dele é por conta do raio do disco. Isso também não é correto fazer. Né? Então, assim, você teve uma crise de hernia discal, o paciente teve uma crise de hernia disco bem identificada, não significa que todas as outras crises de coluna vão ter manifestações discais, não tem nada a ver. Cada uma tem uma etiologia diferente, um motivo diferente e por aí vai. Fora que o que acontece muito é por causa de proximidades regionais de articulações,
né? Por exemplo, o quadril a gente sabe que joga dor pra coluna, Pessoa. né? O próprio quadril pode jogar a dor da coluna e a dor vai ser na coluna e descendo pra perna, normalmente. E vem o diagnóstico, porque a primeira, porque não tem jeito. Doeu a coluna, desceu pra perna, é a ressonância magnética da coluna. Sim. E aí vai vir lá a alteração, que já está lá, sabe Deus há quanto tempo, né? E já fecha o diagnóstico, hérnia de disco. Hoje mesmo avaliei uma senhora desse jeito. Dor nas costas, descendo pro quadril até a lateral da coxa. Aí você vai ver, é uma pessoa mais com sobrepeso, aí tem um quadril largão, assim, que, né, para favorecer o sobrepeso, que aparentemente foi de vida inteira, né? Sedentária, tudo. O que dói? Quadril. O causa, né, assim, a dor é no quadril. Por quê? Você pede para fazer movimentação de quadril, dói. A de coluna não dói. Sim. Não gera sintoma mexer a coluna. Perfeito. Tava com saudade do senhor, né? Quase metade do podcast. Metade do programa, você não falou nada ainda. Tentando puxar uma pergunta boa. Vamos ver se é boa, né? Toda pergunta é boa, Gabriel. Não tem pergunta errada. Ruim é ficar com dúvida. Ruim é ficar com dúvida. Exato. Às vezes, quando por exemplo, eu tô no serviço, ou se não, eu tô na escola, que eu sinto que quando eu estico demais, a coluna parece que as vértebras tá apertando alguma coisa com força. Parece que tem tipo alguma coisa pressionando ela quando ela ficar Uma compressão. mais arqueada. Eu sinto isso. E quando, tipo assim, eu agacho, eu sinto que minha coluna parece, tipo, ela é mais levantada em uma certa parte das costas. O que pode ser isso? Tudo, inclusive chamaria- nada. Eu chamaria de fadiga muscular. Não é não? Perfeitamente com uma corda te puxando. Corda no corpo chama músculo. Os sintomas, a descrição é bem muscular, né? A descrição Mas bem difícil, tem muscular, que avaliar, né? É. Te deixando mais... Não dá pra gente óbvio falar o que não que é. Mas pelo que você tá falando, isso parece Mas muito isso- mais com o músculo te puxando do que qualquer Mas outro. provavelmente é de você ficar sentado, bicho. Fica sentado na escola. Nem sei mais quanto tempo. Porque O 5 músculo horas? fica mais fraco. 7 ao meio-dia? De 7 a 1? 5 horas sentado. Aí, vem pra cá, no estúdio, sentado. Isso é fadiga muscular de ficar na mesma posição. Ele tá ficando mais de 6 horas por dia sentado. Que é músculo um fator de risco pra desenvolver dor nas costas. O Exato. músculo vai ficando fraco, depois ele chega pra usar, não aguenta tanto. Assim, nós estamos aqui simulando. Depois a gente Nós troca uma estamos ideia melhor que você. criando então. hipótese. Isso. Criando hipótese. Avaliar é consulta, é criar Exatamente. hipótese. Exatamente. Exatamente. A avaliação continua, começa assim. Aí a gente perguntando, você respondendo, e nós vamos levantando hipóteses. Nós vamos escrevendo, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Depois, o que tem que fazer? Em vez de te mandar para o exame de imagem, eu não vou te trazer para a maca, não na maca, mas começa em pé, depois maca, e começar a testar. Deixa eu ver, esse movimento gera alguma coisa? Não. Esse aqui gera? Ah, gera o quê? Anota. E esse aqui? Ah, deixa eu ver a musculatura. Aperta. Qual que dói, qual que não dói, qual que espalha a dor, qual que não espalha. O quadril tem relação? Deixa eu testar o quadril. Pra onde que tá faltando movimento? Pra onde que tá sobrando? Movimento. Qual músculo tá forte? Qual músculo tá fraco? O que tem relação com a... E aí vai nós vamos encaixando montando. com o que você conversou. E aí nós vamos montar o seu tratamento. Uma coisa que é muito comum, foi até oportuno você falar, eu já ia falar de qualquer jeito, mas ficou mais oportuno ainda. Tem uma situação engraçada, professor, que ela só acontece no crossfit, sobre dor lombar. Todo crossfiteiro fala que tem dor lombar por causa do levantamento terra, ou do stiff, Gabriel. Igual na academia, só que o stiff batendo a barra no chão. Todos, tô mentindo, Vitão? Todos falam que é isso. Só que tem uma situação engraçada. CrossFit é a única metodologia de treino que agacha em fronte. Agachar em fronte é agachar com a barra aqui. Quando você agacha com a barra aqui, você triplica a ativação de reto femoral e de quadríceps. Caramba. Por quê? Gravidade. Todos os caras estão com flexor de quadril travado e culpam um exercício de extensão de quadril pela dor lombar. Que é comprovado cientificamente que é o melhor exercício para quem tem dor lombar. Filha da puta citou. Nós vamos mostrar essa revisão juntos. Tem uma revisão sistemática excelente, que ela mostra que a melhor coisa para tratar a lombalgia é deadlift, Deadlift. e back squat, que é agachar aqui A barra até na- 90 graus, é um pico de glúteo isquiotibial. Perfeito, você completou comigo. Então, é o isso. melhor exercício para tratar. Sabe por quê? O fortalecimento é de posterior. Mas quem que tá movimentando? O tronco. O movimento tronco sem carga e fortalece os que estão Tem debaixo cadeia dele. fechada. Isso. Fortalece quem tá de baixo, movimento tronco sem peso. E a galera
tem um mito de achar que isso Que o deadlift causa dor nas seria costas. o vilão. Assim, causa um pouquinho também, porque eles são meio idiota, né? Igual no Open que teve ali. Mas eles passam porque um pouquinho é a Ramon na conta. carga, né? Entendi. Eles passam um pouquinho É Ramon na carga. na carga. Isso, é. Sabe? Aí pra tratar tem esse probleminha. Isso. Mas isso não faça isso em casa, criança. Tem um estudo na Jospit que ele é super legal sobre isso. Exercício, controle, movimento, melhora a dor lombar. Hoje, nenhum fisioterapeuta mais fala controle de movimento. Nós passamos, nós estamos na época do controle de carga. Só que o que eles chamam de controle de movimento? Isso é maravilhoso. Um deadlift com pouca carga. Olha É aí. o cara pegando com 10 quilos só e fazendo deadlift. Que é a Devagar, imagem né? do artigo. Devagar, né? Entendeu? É o Ele famoso chamou faz de controle de movimento. Executando. E aí, eu acho que é o risca. que a gente faz hoje. A gente só parou de usar o termo controle de movimento porque ele ficou nojento mesmo, porque ele remete a fazer tudo com elástico, não sei o que. Não, e estabilização o tempo todo, Isso. contra o umbigo, murcha a barriga. E o que a gente faz hoje? O que seria esse controle de movimento desse artigo? É a gente fazer exatamente a atividade que você vai fazer em baixa intensidade e baixa carga. Nós vamos treinar o seu gesto esportivo Gesto. em baixa carga para te tratar e depois para te prevenir. Isso hoje é o que tem de evidência, né? Porque a carga oscila. Então vai ter dia de carga mais baixa, por exemplo. É um ótimo exemplo disso. Muito massa. Não, do caralho. Essa revisão eu ainda não li. Não leu? Voltando ao assunto aqui, vamos lá. Sinais, então, da hernia de disco. Pra gente tentar desmistificar um pouquinho quando é realmente a hérnia, quando não é, quando é outra coisa. Tá, eu Padrão. Escuta aí, Gabriel. Eu vou considerar o deslocamento do disco pressionando raiz. Né? Isso, porque é a hérnia verdadeira. Já que a dor discogênica a gente não tem isso ainda, a gente deixa ela quietinha no cantinho. Quietinho no cantinho. Exato. Deixa a ciência falar sobre ela daqui a pouco. Depois que eles der pitaco, a gente traz pra mesa. Exatamente. Então, mas por enquanto, o que a gente tem? da hérnia verdadeira. É um deslocamento discal, pressionando uma raiz nervosa, gera uma dor mecânica inflamatória, né? Você tem características de uma inflamação neural. Como é que o nervo manifesta? Choque, dormência, formigamento e dor. Constante. Perda de força. Perda de força. O reflexo o paciente não vai perceber, né? Porque ele faz parte do exame neurológico. Mas a alteração de sensibilidade ele percebe. Especialmente na hora de tomar banho, né? Ele percebe uma perna, uma parte da coxa ou da perna mais... ou menos, né? Menos sensível do que o comparando não com o sente outro lado. direito a bucha, ele né? não sente direito O paciente passar fala muito assim, na hora de sabonete. calçar a meia é diferente do dedo do pé pro Exatamente, outro. calçar a meia, a sensação da pressão muda. Então, isso são os sinais característicos do disco. Interessante que um sinal clássico mesmo, aqui é importante frisar, seria uma dor na perna pior do que na lombar. O clássico da hérnia de disco não tem dor lombar, tá? A dor começa no glúteo e vai até o pé. Ela não passa pela lombar. A gente não sente uma lombalgia. Ele pode sentir a lombar travada. Pode vir acompanhada de rigidez. Pode vir acompanhada de dificuldade de movimento. Mas ele não tem uma dor lombar característica. Ela começa no glúteo e vai para o membro inferior. Isso é o clássico de livro. Sabe o que é mais engraçado? A pessoa acabou de falar no curso. Tem nego que vê 4 síndromes do piriforme por dia. Ele descrevendo aqui o motivo. É bem isso, cara. Cara, diagnosticar é uma arte. Eu falo que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Diagnosticar é uma arte. Uma arte que precisa ser alimentada diariamente, semanalmente, diagnosticando pacientes e, ao mesmo tempo, estudando mecanismos de avaliação. Porque não é fácil, primeiro, você levantar hipóteses e depois pegar esse balãozinho que vai pipocando na nossa cabeça aqui de hipótese diagnóstica e ir furando o balão. Estourando. Avaliar é furar balãozinho, é estourar balão. É falar não pra você. Exatamente. É falar, não, isso aqui não é, estoura um balão. Isso aqui não é, estoura outro balão. Isso aqui também não é, estoura outro balão. O que sobrou? Sobrou isso, isso e isso. Beleza, vamos um pouco mais a fundo. Estourei mais um balão, sobraram 2. Agora fica entre um e outro. O que está farejando ser? Vamos para mais testes, vamos aprofundar um pouco mais. Estourei o último balão, sobrou um só. Isso é diagnóstico. O diagnóstico ele passa por uma construção
de vários momentos da nossa mente que vai pipocando e quanto mais você conhece, mais balãozinho vai sendo criado e depois você vai explodindo cada um deles até ficar com aquele. E mesmo assim assumindo uma incerteza diagnóstica, que o diagnóstico, né, os diagnósticos não são 100% o tempo todo. Muito pelo contrário. Tem uma incerteza mediante ao raciocínio científico, também é importante de entender. Mas essa é a melhor forma de diagnosticar, explodindo balãozinho. Não, e outra, né? Não só na avaliação, né? O diagnóstico a gente é feito diariamente ali com o paciente, né? Porque você estourou o balãozinho ali, aí você ficou na dúvida daqueles dois, você falou, não, vamos testar então, né? Vamos testar a hipótese. E aí começa a dar bom aqui, de repente a maré vira literalmente, e você fala, puta, agora ferrou. Agora sambou o trem todo, porque eu achava que era isso, já não tá tão característico, tá mudando. Mas aí tem todo o contextual do paciente, de um dia que ele dormiu mal, aconteceu uma briga em casa, ou então o chefe falou que ia dar promoção, mandou embora, né? Exato, todo o contexto que participa ali, né, daquele paciente. E aí você fala, puta merda, tô enrolado com esse camarada. Mas na própria hérnia, isso acaba um pouquinho diferente. Porque depois que a gente bate que é uma hérnia verdadeira, né? Ponto. É uma hérnia. Porque tem todos esses sinais que nós citamos agora e vai para os testes clínicos principais. Que é o padrão. É o LASEG, o SLR, né? O teste de levantar a perna, o SLAMP e o SLR cruzado. Fechou, beleza. É hérnia? É. Excelente. Aí nós temos um bom prognóstico. Nós conseguimos falar para o paciente a perguntinha que todo mundo quer saber. 6 a 12 semanas você tá show. Em quanto tempo eu vou ficar bom? 6 a 12 semanas. 6 a 12 semanas. Viu, Gabriel? 6 a 12 semanas. Importante. É importante prognosticar, né? Por quê? Porque o paciente, quando chega na nossa frente, ele faz algumas perguntinhas, né? A primeira delas é o que eu tenho, então você precisa elucidar. A segunda é como trata, quais as opções de tratamento, as melhores delas, né? Qual é o caminho a ser tomado. E a terceira, em quanto tempo. Eu perguntaria para um médico quando eu for investigar algum problema que eu tiver. Graças a Deus não tenho nada, mas se eu estivesse investigando, em quanto tempo eu vou ficar bom nesse problema aqui? E aí a resposta vai ser baseada em estudos prognósticos, né? Então a hernia discal, 6 a 12 semanas, que é bem diferente da dor lombar específica, que vai para de 4 a 6 semanas, né? Vejo que ela é bem mais curta, tá? E cada patologia, vou colocar a palavra doença bem entre aspas aqui, cada doença tem o seu prognóstico. Então, por exemplo, capsulite adesiva de ombro, 2 anos. LCA, 1 ano. Né? Tentaram jogar para 6, deu merda, jogaram para 1 ano de novo. Né? Então, é isso? As sequelas vão até 2, né? Até 2 anos. Diferenças então, quer dizer, musculares. É importante conhecer de prognóstico em tudo, né? A nossa profissão, a fisioterapia, ela exige do conhecimento profissional de prognosticar aquela lesão, disfunção, patologia, doença, enfim, seja o nome que você queira dar, mas é importante passar para o paciente uma estimativa de recuperação. Não significa ter uma bola de cristal, né, de querer dar uma de adivinhador do tempo de recuperação do paciente. Não é isso. Mas você precisa dar uma estimativa para ele, baseado na ciência, o que a maioria da população, como ela reage, o que a gente espera. Tá? Então, uma forma bacana que eu faço é tentar passar isso para o paciente frame by frame. A cada 15 dias, como a gente espera que ele evolua a cada 15, 30 dias no máximo. Então, por exemplo, o cara travou a coluna hoje. O que eu espero que ele faça, como eu espero que ele esteja daqui 15 dias. Como eu espero que ele esteja daqui 30 dias. A gente poder dar para ele uma projeção de futuro. Por quê? Porque o paciente ele não conhece projeção de futuro. Ele teve o problema, vamos dizer que ele travou a coluna pela primeira vez. É a primeira crise de hérnia. Vocês já atenderam aqui 1000 pacientes com hérnia de disco. A gente já decorou, né? Vocês já decoraram como é que vai ser o negócio. Ele não sabe. Então, dar essa perspectiva futura para ele é importantíssimo. Falar, senhor João, daqui 1 mês o senhor vai estar assim.
Então, Se- calma. Se O Se ocorrer né? tudo como a estatística. Exatamente. Então, calma, daqui a um mês o senhor vai estar com menos dor, o senhor vai estar com mais mobilidade, a dor na perna menos pronunciada, o formigamento mais brando. Então, dá uma projeção de futuro. Eu acho que é importante que você acalma o paciente, evita ele de tomar uma decisão errada, como uma cirurgia ia chegar de nessa imediato, por exemplo, né? E essa cirurgia tomada a decisão de forma antecipada, ansiosa, eu Na pressa, decisões ansiosas normalmente não tendem a ser boas decisões. Até porque o paciente tem pressa, Pessoas né? com dor tomam decisões pobres. Pessoas Citamos com esses dor. artigos E, já. cara, essa Esse frase é podcast. maravilhosa. É o título do artigo, quem dera fosse Nossa, Cezinha, essa frase é maravilhosa. É o título do artigo. Pessoas com dor tomam decisões antecipadas, Mas o ansiosas. principal de você estar falando isso é porque, pelo menos, e a gente não pode controlar o que a outra pessoa entende do que a gente fala. Acho que nós três já temos experiência bastante para entender isso. Mas a gente pode controlar o que a gente deixa claro para a pessoa. Sabe por quê? Porque o fisioterapeuta que está aí, o paciente que está aí, se você não deixa isso claro, se o osteopata, por exemplo, adora fazer isso, o quiroprata, terapeuta manual e tal, que não deu certo em 3 sessões, não tem mais jeito, aquela famosa. Aí esse cara, depois de um mês, igual você falou, fez 3 sessões, uma por mês de quiro. E aí ele estava 40% melhor, teve outra crise, regrediu 20%, tá 60% de dor, na cabeça dele tá igual. Vamos supor. O que esse cara vai? Esse cara embarca na cirurgia. Embarca. Ou, outra coisa, antes da cirurgia, ele ainda embarca na homeopatia. Ou ele embarca no ozônio. E aí, muitas vezes, o que acontece? O ozônio salvou ele da cirurgia na cabeça dele. Porque acontece a história natural da doença. Porque por falta de comunicação, às vezes o terapeuta sério, que é um quiroprata, seja osteopata, eu acredito que pode ter gente que estuda manipulação séria, mesmo com questão de merda na orelha, mas uma pessoa séria, um fisioterapeuta que tentou fazer um negócio e não se comunicou bem, os caras acham que melhorou por causa de pseudociência ou entram na mesma cirurgia. Se a gente não fizer o negócio da melhor forma. Concorda? Demais, tá doido. E pra gente poder dar um bom prognóstico, a gente precisa fazer um bom diagnóstico, Aí, né? o princípio de tudo tá aí, né? Então, você, fisioterapeuta, que quer passar um prognóstico para o seu paciente, avalie direito, estude como é que avalia, sinais e sintomas de cada patologia, os testes, os melhores testes, para de fazer aquela merda daquele de perna curta que não serve pra nada. Entendeu? Você, paciente, se um fisioterapeuta, um médico não pôs a mão em você na hora de te avaliar, troca. Se o fisioterapeuta fez pé de perna curta em você troca. Quiroprata, não vá. Osteopata, evite. Não, mas quiroprata, se for a gente, pode ir, né? Nós somos fisioterapeuta, não somos quiroprata. Quiroprata é quem graduou nessa porcaria. Não, isso aí não vai não, ele tá certo. Desculpa, achei que... Entendeu? Então, assim, seja um pouco cético com relação para o cara poder falar o que você tem e quanto tempo você vai melhorar, né? E chegando já nessa parte, já que avaliamos, passamos um prognóstico de tratamento, né? De melhora, onde vai decorrer o tratamento, quais são os melhores tratamentos? Porque a gente vê muita merda perna de disco. Ventosa. Eu acho que isso é uma ideia. Vou botar pro Cezinho. Ele gosta de... Você acha que soro de banana ajuda? Gente, eu postei isso eu vou postar de novo quando a gente lançar esse episódio, que tem realmente, por R$250, professor, soro para dores osteomoleculares. Meu. Tá incluso lombalgia, Meu. hérnia Meu. e espondilolistese. É possível. Se você pagar no Pix é só 220. Ah, então desconto, pô. E você, fisioterapeuta? O senhor fez um curso de tratamento de lombar ou de quiropraxia e tá cobrando R$150 na sessão, o soro é desse mais caro que não faz perdendo porra dinheiro. nenhuma, não. Tirando os soros, ventosas e afins, o que realmente é efetivo para tratar a hérnia de disco? Cara, arroz com feijão. Que todo mundo conhece. Cara. Você sabe que o povo vai comer arroz e feijão, né? Arroz com feijão, milho e batata frita, né, cara? Então é a combinação. O tratamento é a combinação de terapias manuais, né? As recomendadas cientificamente. Então, as técnicas que trabalham, os métodos que trabalham com manipulações, com mobilizações articulares. As técnicas de mobilização neural,
que tem uma evidência interessante para pacientes com essa dor de característica neural, né? Dor na perna, E é muito lógico, né? Se você tem um método que trata mobilizando o sistema nervoso que está em sofrimento, é óbvio que isso pode gerar algum resultado. Tipo de resultado. É plausível, né? Plausível. Diferente Né? do botar uma ventosa nas costas. Exatamente. Né? Né? Faz sentido você tentar isso. Via a hierarquia tecidual, inclusive, né? Então, a mobilização neural, por lógica, e também por ciência, tem muito estudo comprovando, e exercícios, né? Os exercícios que o paciente consegue fazer, caso ele esteja com muita dor aguda, exercícios mais suaves, exercício de preferência direcional, por exemplo. Para chegar nesse ponto. A carga que ele suportar, exercícios de mobilidade que ele consegue fazer, isométricos, e você vai evoluindo ele de acordo com a semana e essa evolução gradativa mesmo. A gente tem muita evidência para aeróbico, né? Principalmente nesse início do tratamento. Além de ser baixa carga, liberação de endorfina, dos outros hormônios. Porque a gente sabe que bem-estar é o maior terapêutico que existe. Né? Quanto mais o paciente se sente bem, mais coisa ele está disposto Até porque se ele conseguir começar a fazer uma atividade, uma caminhada, que seja... Uma bicicletinha. Bicicletinha vai. Ele já vai... Ele consegue. Não, eu tô falando assim, ele conseguindo fazer, já vai gerar não só o bem-estar do exercício, mas da cabeça, e falar, olha, eu estou conseguindo. Ele já adere mais, né, às outras intervenções. Tem muitos serviços de fisioterapia que trabalham com a piscina terapêutica, por exemplo, que a gente quase não fala dela, né? A hidro, né? Mas o paciente, cara, ele entrar numa piscina que reduz a carga, entendeu? Água até o tórax aqui, se eu não me engano, reduz em torno de 70% a carga corporal. E ele caminhar na piscina 30, 40 minutos, cara, isso é maravilhoso, bicho. Tá de sacanagem. Excelente. É maravilhoso. Botar naquelas esteiras do futebol, aquelas antigravitacional. Isso, também mais uma opção maravilhosa. Pena que a gente não tem dinheiro pra isso. A brincadeira fica mais cara. Fica caro. Fica mais... Não, mas todos esses recursos que a gente puder ter só ajudam. E o principal, a gente precisa que ocorra arroz e feijão, você falou, aliança terapêutica. Profissional e o paciente entendendo o que tem que fazer. A gente tem, por exemplo, esse podcast para explicar para as pessoas isso, né? Que muitas vezes a gente precisa disso. Profissional sério e a pessoa que quer melhorar trabalhando juntas. Exatamente, cara. É o que eu chamo de plano de ação. Eu uso muito essa palavra para o meu paciente. Cara, o plano de ação, nós precisamos criar um plano de ação. Esse plano de ação ele tem que ser seguido à risca. Então tem que ter um comprometimento seu como profissional e do paciente também. Ele tem que entender que ele tem que participar do tratamento. Gente, o paciente vai no nosso consultório 2 vezes por semana, 1 hora ali. 2 horas por semana, para quem precisa reabilitar uma crise de hernia discal é muito pouco. Então ele precisa de um plano de ação de domiciliar, de exercícios, o cara tem uma piscina em casa, por exemplo, caminhar na piscina. Entra na piscina. Ele precisa de ajudar com a ferramenta que ele tem disponível. Eu sempre me disponho. Ele tem que ajudar. Vou na academia com você, vou na piscina com você, vamos um dia. Já dizia o Rocha, né? Você tem que me ajudar, eu te ajudar. Exatamente. Né? Não tem jeito. Não tem jeito, Quem quer rir tem que fazer rir, não tem como. O plano de ação é um equilíbrio, é uma parceria. Cara, o Cezinho me procurou para eu tratar dele, é uma parceria do Cezinho comigo e estamos fechados. E aí que tá, o paciente precisa... Cara, se ele procura um bom fisioterapeuta, ele precisa confiar no fisioterapeuta que ele procurou. E não deixar conversinhas paralelas atrapalhar a decisão que ele tomou. O que é a conversinha paralela? Médico. Pronto, é uma conversinha paralela. Cara, Familiar. Entendeu? Cara, o que eu vejo de profissional de medicina, por exemplo, tirando o paciente do exercício físico, sendo que ele consegue fazer o exercício, adaptando a carga, adaptando o movimento, não gerando impacto em cima da lesão que ele tem. E o cara, não, vai repor. Cara, o que eu vejo isso acontecer é piada. E infelizmente, pela hierarquia da sociedade, né, colocada, né, e das profissões de saúde, a maioria dos pacientes acabam acolhendo a informação do médico, né? De ligar, mandar mensagem, então, o médico mandou parar com a fisioterapia, eu vou ficar em casa deitado, né? Mandou parar de fazer qualquer coisa. Mas, cara, eu tava conversando com o Cezinho antes de vir pra cá, né? Na verdade, cara, a credibilidade de uma boa parte da medicina, não vou generalizar essa minha frase,
Mas a credibilidade de muitos profissionais da medicina, cara, tá indo pro saco. Por causa disso. Justamente por conta disso. Entendeu? Você pega um corredor, você pega um cara... Vamos pegar um exemplo do corredor aqui. Fala pro corredor parar de correr, meu amigo, pra ver o que acontece com ele. Depressão. Ele pira. Né? Porque ele tem ali a corrida como um esporte, como um anti-estresse, como uma filosofia de vida. Aí você tira o cara da corrida. Dando um exemplo só. Pode extrapolar esse exemplo que eu estou dando aqui no nosso podcast para vários outros. Adequa o exemplo que eu estou dando aqui. E aí você remove o cara daquilo que ele gosta de fazer, que é a única coisa que ele se dedica a fazer, sendo que ele podia adaptar a carga, adaptar o treino. Cara, só controlar. E você remove ele. Você dá você aperta o botão eject do cara, o cara pum, some da corrida. Já era. Cara, em 15 dias ele tá surtado. Tá, ele já tá com um problema social. Um problema muito pior. Ele já tá com um problema. pior, Não, ele tá com um ué. problema social, ele tá com um problema no trabalho, porque tá estressado, né? Porque parou de correr. Tá doido. Ele começa a descontar nos outros, a vida dele vira uma merda. Então é isso. Du, considerações finais. Passa rápido, né? Quando nós estamos falando Já? de coisa boa. Já. Infelizmente, estamos chegando nos finalmente. Cara, considerações finais Vai. né? Considerações. Comecei? Pode falar, Não, você que só manda. agradecer aqui a galera aí, agradecer vocês pelo convite mais uma vez, né? Terceira vez aqui no Doa a Quem Doer. Agradecer a quem tá nos escutando aqui, ficou até o final do vídeo. E espero voltar em breve aí, Abriu. né? Abriu também. Abriu, você Segundo tá módulo aí de 2 aqui novo, no curso, estamos de volta aqui. É isso, Nós obrigado. abriu, tem o módulo 2 de hernia aí pra todos. Tô brincando. Uma boa noite. Um prazer sempre inenarrável, né, bicho? Sempre bom. Inacreditável. Espero que vocês tenham gostado, gente, que a gente possa ajudar vocês a desvendar esses mitos. A gente sabe que é um diagnóstico muito repetido, que confunde muita gente, que é muito triste, mas não é pra ficar de repouso. Se eu posso falar alguma coisa, é isso. Não é pra ficar de repouso. Vamos fazer exercício, vamos tratar essas hérnias de disco. Hérnia de disco não dói. Hérnia sendo verdadeira ou de mentira, né? Vamos tratar. Pessoal, é isso. Agradecer mais uma vez ao Du, de novo. Já faz parte já do Doa, já é integrante da mesa. Esporádico, mas será é integrante. Agradecer você que acompanha a gente nas redes sociais, aqui no YouTube. Quem não acompanha, se inscreve. Lá no Instagram, doa.quem.doer. Eu no Instagram, doutor.victormenossi. Do doutor.eduardo Miranda. Cezinha César V. Físio. Cestário Imaginário, @Rafael Cestário. Segue a gente lá. Ô, Gabriel, você não quer se passar seu Instagram? Quer pagar seu Instagram pro povo, Gabriel? Braga, underline, AK. Braga Underline AK, pessoal. Nosso brother Gabriel tá com a gente todo episódio aí. Exatamente. Mais uma vez, agradecer. Se você quiser ajudar a gente a crescer, incentivar o Doa, quiser botar sua marca aqui nessa televisão maravilhosa, manda uma DM pra nós no Instagram aí. Nós estamos precisando de apoio, de suporte, né? Segue a gente no Instagram, deixa seu like, Inscreve no canal. inscreve no canal, E acompanha a gente. compartilha pra todo mundo. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Eu nunca lembro dessas porcarias. Manda e pergunta na nossa caixinha. E Vamos tamo voltar com as caixinhas. Acabou que carnaval e Controlou. descontrolou. E eu e Cezinha acabamos garrando lá na clínica com várias coisas também. junto. Acabamos agarrando com tanto de coisa. Não, sou garrando. Acabamos que tem que resolver muitos problemas da clínica. Isso, na Acabou que nos verdade, largamos um pouco as nossas caixinhas, mas vamos voltar com elas essa semana já. E é isso. Aquele recado de sempre. Se você ficou ofendido, melhore. Para que a gente não tenha que te ofender novamente. Afinal de contas, estamos aqui para falar de tudo. Doa quem doer. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo. Ai.